Já de volta no seu Conexão Jovem, eu tenho certeza que você, de alguma forma, deve ter se identificado com o tema de hoje. Não sei se você se sentiu só ou conhece alguém que se sente só. E, Janina, as nossas convidadas trouxeram várias interpretações aqui para que a gente consiga se perceber, né, na situação. Se a gente se sente só e por que a gente se sente só. Agora, a gente pode estar cercado de pessoas e se sentir só ao mesmo tempo? Sim, a gente pode, porque nem sempre estar cercado de pessoas significa que você está efetivamente vinculada com essas pessoas. E às vezes, uma pessoa tem muita gente em volta e ainda assim se sente sozinha. Eu acho que é importante a gente pensar na seguinte questão: como que você está nesses relacionamentos? O ser humano, ele tem uma necessidade básica de se relacionar, e ele tem uma necessidade básica que é de ser aceito. Muitas vezes, em razão dessa necessidade de ser aceito, a gente se coloca nos relacionamentos não como a gente realmente é, mas eu descubro o que agrada a outra pessoa e acabo vivendo em função daquilo que agrada a ela, mas que não é quem eu sou. Esses dias eu estava assistindo uma entrevista de uma atriz que falava, ela tinha namorado, bonita, bem-sucedida, mas ainda assim ela se sentia sozinha. Mas em todos os relacionamentos ela conseguiu perceber que ela não era ela mesma. Então a figura que aquelas pessoas amavam não era quem ela era de verdade. Por isso que ela não se sentia amada, né? Porque ela não precisava, mas estava ali representando e não era realmente o objeto de amor, porque ela estava representando, enfim, fantasiando. Então eu acho que a gente pode estar com muitas pessoas e ainda assim se sentir só. E se alguém que está em casa se identifica com isso, eu acho que fica um convite para você pensar, poxa, como que eu tenho me colocado nessas relações? Será que eu tenho sido eu mesma? Será que eu tenho sido verdadeira, sincera? E a gente chegou a comentar sobre os relacionamentos saudáveis. Eu acredito que um relacionamento é saudável quando você pode ser você mesmo. Todo mundo tem aquilo que é super bacana, que é super legal, mas todo mundo tem também as suas fragilidades, aqueles pontos que às vezes até a gente mesmo tem vergonha de pensar e de olhar. Então, um relacionamento saudável é aquele que você pode se colocar por inteiro e ser amado por inteiro. Ok, tem isso aqui de ruim, mas apesar disso, eu consigo me relacionar, eu consigo amar, eu consigo ser amado. E aí entra a autenticidade, né? Quando você é autêntico, você é verdadeiro. E aí, quando você é verdadeiro, você não usa máscaras. E isso te dá uma grande... dá um direcionamento. Dá mais confiança também? Confiança para quê? Para chegar no equilíbrio. Você não tende nem para um lado e nem para o outro. Ponto do equilíbrio. O equilíbrio traz o quê? Qualidade de vida. Olha que importante. Agora, a gente está falando aqui de, quem sabe, usar máscaras, né? A gente se esconder atrás daquilo que a gente acha, né? Que é o que as pessoas estão esperando do que a gente é. Mas existe alguém que conhece nosso verdadeiro eu completamente, né? Melhor do que ninguém, quem sabe, eu poderia dizer, melhor que nós mesmos, muitas vezes, né? Que é Deus. Esse conceito, vou perguntar para as duas, vocês escolhem o que responde primeiro, as duas podem falar também, não tem problema, mas esse conhecimento, né, de Deus, de que existe um Deus que me ama apesar né, ou apesar de qualquer coisa que eu tenho, Ele me conhece como eu sou e mesmo assim Ele me ama. Esse sentimento, como ele interage com o sentimento de solidão? Existem até estudos, porque às vezes a gente pensa na ciência e pensa na religião, na espiritualidade como coisas separadas. Mas existem estudos que têm comprovado que quando a pessoa desenvolve uma espiritualidade, ela tem um conhecimento a respeito de Deus e tem uma relação com Ele, a recuperação, por exemplo, de problemas de saúde é muito maior, né, entre uma pessoa que crê e uma pessoa que não crê. E é fantástico, porque realmente Ele nos conhece mais do que qualquer outra pessoa, afinal de contas, Ele nos criou. E eu acho que o mais importante é que isso nos dá, o conhecimento de Deus nos dá uma esperança de que esse sofrimento é passageiro, que essa solidão é passageiro e posso não ter mais ninguém ao meu redor, mas eu tenho um Deus que me ama e que cuida de mim, apesar de tudo. Exato. Eu gosto muito de analisar palavras, sabe? Eu amo analisar palavras. E a palavra Deus, quando a gente
esconde as letras que estão no final, né, desta palavra, o que fica ali? Eu. Esse eu implica o quê? A minha individualidade, né? E se eu estou ali no meio da palavra de Deus, isso significa que o próprio Deus respeita a minha individualidade. Então, eu preciso também respeitar a minha identidade. Tá aí, você que está assistindo a gente agora, você está pensando assim, nossa, mas ninguém me entende, mas eu estou cansado de fazer o que os outros querem que eu faça. Só que você não precisa mais fazer o que você não gosta para agradar quem não gosta de você, viu? Por isso que a gente te dá um presente justamente para que você entenda como tratar as pessoas. E é uma grande oportunidade para que você perceba que Jesus é alguém que te ouve, que te percebe, que te entende e que quer transformar você. Porque, afinal de contas, quando ele olhava para as pessoas, ele percebia quem era, ele não julgava e ele fazia justamente aquilo que a pessoa precisava. Como que a gente percebe quem a gente é e no ponto que estamos? O que a gente pode dizer a respeito desse autoconhecimento? Sou suspeita para falar como psicóloga, né? Mas na psicoterapia, é um momento que você encara o espelho e consegue trabalhar as suas características, aquelas que são boas, aquelas que são ruins, né? Então, eu acho que a psicoterapia é um caminho essencial para o autoconhecimento. E a gente não perde com isso. Pode dar um friozinho na barriga, pode, não quero ir, não quero ver o que eu vou encontrar, mas eu acho que é super importante para a qualidade de vida que você tem, para os relacionamentos que você também desenvolve. Olha que interessante e que importante. Agora, até às vezes com o mesmo Deus a gente tem dificuldade para estabelecer um relacionamento, não é verdade? A gente meio que resiste essa ideia de conversar com Deus, mesmo Deus às vezes, né, chamando todo dia. Bom, hoje nesse programa, nesse momento, você que está aí do outro lado, Deus está te chamando de novo, tá bom? Está te chamando aí, você que está se sentindo só, eu tô aqui, eu trouxe você até a TV Novo Tempo ou até o YouTube aí do Conexão, ou quem sabe onde você está assistindo esse vídeo. E Deus te trouxe até aqui para você receber essa mensagem. Eu estou ali. Você está se sentindo só, mas não é verdade, porque eu estou ali e eu te amo como você é, o que a gente está conversando no programa de hoje. E agora a gente vai fazer aqui um breve intervalinho na conversa, só para compartilhar também uma mensagem especial. O pastor Adolfo Soares hoje esteve com a gente, vai falar aqui para nós um pouquinho mais sobre essa questão da solidão, olhada também no texto bíblico. Será que a Bíblia tem algum exemplo sobre alguém que se sentiu só? Vamos ver. 1 Reis, capítulo 19, versículos 9 e 10, diz o seguinte: Elias entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Elias era um grande profeta, poderoso em palavras, poderoso em obras. Ele era carismático, corajoso, determinado, de personalidade impressionante. Mas quando se sentiu pressionado, sentiu-se só. Sentiu-se abandonado pelo povo, abandonado pelos amigos, sentiu a dor da solidão. Isso mostra que a solidão não é exclusiva de gente tranquila, apática. A solidão ataca qualquer pessoa, inclusive aqueles que sempre estão com a multidão. Se pessoas de alta espiritualidade como Elias às vezes experimentam a solidão, imagine pessoas comuns. Muitas vezes a solidão é experimentada porque a pessoa se sente muito diferente da multidão, ou porque a pessoa não se sente digna das demais, ou porque a pessoa sente vergonha, sente culpa e por isso se isola. Outras vezes, algumas pessoas são deixadas na solidão porque não atendem às expectativas que os outros colocam
sobre elas. Mas sabe de uma coisa? Nunca estamos sós. Uma das mais poderosas promessas e verdades da palavra de Deus é esta: eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Mateus 28:20. Amigo e amiga, você nunca está só. Deus sempre está com você. Você pode até tentar se recluir, forjar uma solidão, mas ninguém poderá fugir da presença de um Deus onipresente. Por isso, fique perto de Deus, pois Ele sempre está perto de você. Bênçãos do Pai para a sua vida. Olha que interessante, né? Até na Bíblia a gente encontra exemplos de pessoas que se sentiram sós mesmo, conversando até com Deus, né? No momento aí, o exemplo que o pastor deu sobre o Elias, né? E outros exemplos também na Bíblia. Mas quem sabe uma das pessoas que mais poderia ter se sentido só, não? Porque passou um momento muito difícil e tal, foi o mesmo Jesus. Na hora mais difícil da sua vida, com certeza, ele ficou só. Os discípulos fugiram, né? E ele ficou ali, quem sabe com todas as situações prontas para se sentir só, né? Será que a gente pode, de alguma forma, estudando mais sobre Jesus, a gente até ofereceu aí o estudo sobre os ensinos de Jesus, será que a gente pode tirar lições para aplicar na nossa própria vida sobre como lidar com esse sentimento de solidão? Sim. Uma delas é a entrega que Jesus fazia ao longo de todo o seu ministério a Deus, né? Então, percebam o contexto que ele vivia. Era um contexto só, né? Ele tinha muitas pessoas ao seu redor, mas ninguém, assim, compreendia realmente aquela missão. Então, as pessoas não sabiam nem sabiam como lidar com Jesus. Gente, a quem ele recorria? A Deus. Deus era e é hoje para nós, mas naquela época, ele era a fonte de Jesus. Então, Jesus ia naquela fonte o tempo todo que ele conseguia, ele estava lá na fonte. Hoje, nós ainda temos essa mesma fonte, que é o nosso Deus. Porém, esse mesmo Deus, ele usa os profissionais, né? Então, os psicólogos, psiquiatras, os médicos mesmo, né? Conselheiros. Então, se você que está em casa está se vendo dentro desse quadro, né, de solidão, está mal, pensando, porque um suicida, ele não pensa em se matar, parece uma coisa incongruente, né? Mas o suicida, ele quer se livrar do sofrimento. Mas não precisa disso, porque tem a fonte que é o nosso Deus. Então, procura ajuda, converse com alguém, sabe? Olha, está assim, está acontecendo isso comigo. Vá a um profissional, abra o seu coração e pode ter certeza que Deus ele capacita e ele usa o profissional para te tirar desse estado. Então, tem solução, tem luz no final do túnel. É só você, primeiro passo, gente, entender o que está acontecendo com você. E aí, deixe-se levar, deixe que as pessoas te ajudem. E isso vai trazer, né, um resultado bom. E em relação a essa busca de ajuda profissional, infelizmente, ainda hoje, muitas pessoas encaram o psicólogo e o psiquiatra com muito preconceito. Ah, mas eu não sou doido. Mas a gente trata de alguns transtornos nesse sentido também, mas a gente trata do sofrimento humano. E o sofrimento, como eu acabei de dizer, ele é humano, ele faz parte da vida, então isso não te deixa diminuído, isso não te faz menor do que ninguém, mas que em algum momento da vida, por alguma circunstância, você precisa de um cuidado especial, né? Então, assim, muitas pessoas ainda têm um pouco desse preconceito. Eu acho que a cada dia a gente tem procurado desmistificar muita coisa em relação aos psicólogos, em relação aos psiquiatras. Uma iniciativa importante a gente tem algumas campanhas, por exemplo, Outubro Rosa, Novembro Azul, para cuidar da saúde dos homens e mulheres. E o mês de janeiro foi escolhido como mês
para falar sobre as questões da saúde emocional e da saúde mental. A gente chama de Janeiro Branco. Então, o país e o mundo têm voltado, né, o olhar para essa questão, porque é uma questão humana e cada dia mais as pessoas estão adoecendo, as pessoas estão precisando de cuidado. E essa resistência, esse preconceito, às vezes, em procurar uma ajuda profissional, só dificulta a situação, só agrava um estado que já não é muito bom. Então, a gente precisa acreditar que essas pessoas são capacitadas por Deus, que elas estudaram, fizeram o melhor que elas puderam para estar ali prontos para te ajudar num momento que pode ser apenas um momento. Né, uma depressão, a pessoa pode reverter esse quadro, problemas com ansiedade. Uma outra coisa que às vezes as pessoas ficam preocupadas, né? Nossa, eu estou com problema, vou ficar assim o resto da vida, tenho que tomar remédio para sempre. Não, às vezes é pontual, né? Então, eu acho que a gente precisa encarar isso como um benefício. Quando a gente está com uma dor de cabeça, é tão bom a gente ter um remédio ali que você toma e que alivia. E às vezes o remédio para a alma, nem sempre ele está ali no comprimido. E em vários momentos ele é necessário. Mas o remédio para a alma é você ter uma outra pessoa com quem você possa conversar e com quem você possa ressignificar aquela situação que te adoeceu, né? A gente está falando a respeito da solidão, de estar só, mas não é nem a pauta de hoje, mas é importante ressaltar isso. Estar sozinho pode ser prejudicial, mas existem também aquela questão dos relacionamentos tóxicos, né? Então, um profissional, por estar de fora da situação, ele consegue olhar com mais clareza e, com certeza, ele vai poder te ajudar, vai poder te orientar para você reverter essa situação. Que legal. Então, muito obrigada aí, muito bom. Realmente, hoje foi um programa, assim, incrível, imperdível, tá? Se você só assistiu a parte do final, vai lá no nosso YouTube, assiste de novo, pega ali o link, compartilha com os amigos. Ninguém pode perder o programa de hoje. Você já está aí avisado, compartilha com alguém, mostra também que você tem interesse por aquela pessoa que está se sentindo mal, que está se sentindo sozinha. Olha só, teu amigo que compartilhou com você este programa também está interessado por você. Você vê que tem pessoas se preocupando por você? Então aí ficou, tá bom? Obrigada aqui, Marli. Foi um prazer ter você aqui. O prazer foi todo meu. Esperamos você mais vezes também. Com certeza. E a Ana Flávia, foi um prazer também. Para mim, foi uma alegria estar aqui com vocês. Obrigada. A gente já vai embora, né, Já vamos embora. Lembrando que você pode acessar no nosso blog, novotempo.com/Conexão Jovem. Acesse o nosso canal no YouTube e, claro, desfrute do nosso conteúdo. Abasteça sua vida com conteúdos que te trazem a esperança. Janina, infelizmente, a gente fica por aqui. Só até semana que vem.